Seja engrandecido o teu nome, Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29. Jeremias 29. Amém? Versículo 11 diz assim a palavra: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Vos tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque viemos aqui, Senhor, para estar na tua presença. E nós sabemos, ó Deus, que não existe nada mais importante do que a tua presença na nossa vida, meu Deus. Nos ensina, Senhor, nessa noite, através da tua palavra, que a tua presença na nossa vida é constante, é poderosa, e que a cada dia o Senhor quer estar mais presente. Sim, ó Deus, verdadeiramente na nossa vida, pois o Senhor nos chamou, ó Pai, e um propósito o Senhor tem, estar conosco todos os dias. Esteja aqui, ó Deus, neste momento. Ó Senhor, que a tua presença vem trazer vida, ó Deus, libertando cada coração, libertando as mentes, ó Deus. Tira, Senhor, todo o cativeiro, todo o engano, toda a incredulidade, Senhor, que caia por terra nessa hora. Toda resistência, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Ó Senhor, faça, ó Deus, o teu povo sentir o teu amor, ó Deus. Ó Senhor, e a tua glória sendo derramada sobre cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluias. A presença de Deus significa Deus conosco. Emanuel. Quando Deus quis nos ensinar isso, Ele nos fez isso de uma forma prática e poderosa. Ele enviou Jesus, que tinha sim o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus estava ali no meio das pessoas, junto com os seus discípulos, com as multidões que ouviam a Ele, que criam nele, que os recebiam como Jesus, o Senhor. E aquela presença era acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. Muitos eram curados, restaurados, libertos, eram salvos, encontravam com aquilo que tanto procuravam, porque Deus, diga comigo, Deus estava no meio deles. Amém. Deus não mudou. Desde o princípio, quando Ele criou Adão, Deus estava com o homem. A vontade de Deus é estar conosco. Não apenas aparentemente. Porque Jó dizia, Senhor, eu te conhecia sim, mas era de ouvir falar. Mas hoje eu te conheço de contigo andar. É muito diferente. Deus quer andar conosco. Como é que Deus se faz presente hoje na nossa vida? Será que hoje Deus está conosco como Jesus estava com os discípulos? Andando com eles, caminhando com eles? Eu digo para vocês que não. Deus está
mais do que naquela época de Jesus. Havia momentos que Jesus se afastava. Havia momentos que Jesus estava lá orando no monte. E hoje Deus está presente em todo o tempo na nossa vida. Basta invocá-los. Ele diz, serei achado de vós, meu irmão, isso é tão poderoso. O cristão, muitas vezes, imagina que, poxa, eu tenho Jesus, Deus está comigo. Não é isso que a palavra está dizendo, meu irmão. Deus está indo muito além disso. Ele está dizendo que Ele está conosco, porque Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, Deus é uma pessoa. E quando eu chamo Ele, Ele me ouve. E quando Ele me ouve, Ele se faz presente. Ele atende a minha oração, Ele atende o meu pedido. Por isso Deus quer estar conosco em todo o tempo. E Ele diz que quando a presença dEle está conosco, quando nós encontramos a Ele, porque Ele diz, serei achado de vós. O que significa serei achado de vós? Que nós temos que buscar. Eu vou procurar e vou achar o Senhor. Vou encontrar a presença dEle. Ele está disponível. Ele está, meu irmão, em todo o tempo, querendo que você o chame, querendo que você o busque. Mas quando você clama por Ele, Ele se faz presente. E aqui no versículo 14 ele diz que quando a presença dEle vem, quando você me acha, eu faço mudar a vossa sorte. Oh, aleluia. Como que Jesus mudava a sorte das pessoas, meu irmão? As pessoas apenas se achegavam a Ele, alguns tocavam nele, outros estavam ali ouvindo apenas a pregação dEle, e Jesus mudava a sorte deles. Jesus mudava a história daquelas pessoas. Zaqueu estava lá num sicômoro, uma árvore. Estava lá longe, não estava tão perto de Jesus, mas foi achado. Jesus olhou para ele e disse, olha, importa que eu esteja na sua casa hoje. E a história de Zaqueu foi transformada. Por que que nós encontramos a Deus? Como é que nós encontramos a Deus? Então Ele nos diz, buscar-me-eis, diga comigo, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso, o que, meu irmão? Coração. Veja que Deus não diz assim, quando você estiver perfeito, quando você não tiver pecados, quando você não tiver falhas, você vai me achar. Não é isso que está escrito. A palavra diz que Deus se deixa encontrar quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Tem muito cristão que quer encontrar a Deus apenas no sentimento. Porque ele veio oculto, ele sentiu um arrepio, ele sentiu algo diferente, ou ele chorou. Meu irmão, muitas vezes Deus manifesta sim a glória dele. Mas nem sempre. Nós encontramos a Deus na sinceridade do nosso coração. O que adianta eu orar horas, mas se o meu coração estiver distante, ou se eu fizer isso mecanicamente, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, mas espera aí, onde é que está o meu coração? Deus está à procura de sinceridade. Deus está à procura de quebrantamento. Deus está à procura de corações que o buscam verdadeiramente. Um dia, Deus ao falar com o povo, via que aquele povo falava, que eles cantavam, que eles oravam, mas Ele dizia assim, olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está muito distante de mim. Nós seremos achados do Senhor quando o nosso coração, põe a mão no teu coração, diga, quando o meu coração for sincero diante do Senhor. Sabe o que é sinceridade? É se abrir por completo. A Bíblia diz que nós somos cartas abertas de Cristo. A nossa vida tem que ser um livro aberto diante de Deus. Primeiro, saiba que nada nós escondemos dele.
Não tem como. Nós podemos esconder dos homens, podemos até mesmo a nós ignorarmos, mas nós sabemos. Mas Deus conhece todas as coisas. E quando eu reconheço a minha pequenez, os meus erros, as minhas falhas, e me achego ao Senhor, eu encontro. Porque Ele diz, me achareis. Será que todas as vezes nós achamos o Senhor? Basta orar, basta você ir ali. Não. Porque é que muitas vezes nós nos curvamos e oramos, e oramos, e oramos, e aí de repente algo começa a acontecer. Porque o nosso coração começa a quebrantar. O nosso coração começa a se abrir. Para que a presença de Deus possa entrar. Porque Ele diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta do coração, eu entrarei. Eu cearei com ele, ali eu farei morada. Mas quem é que abre a porta do coração? Quem, meu irmão? Somos nós. Somos nós. Eu posso orar, mas se meu coração estiver fechado, se meu coração estiver fechado, não tem como Deus fazer nada. Ele diz, eu quero, mas eu não vejo a porta. Não tem como eu entrar. Por isso o Espírito Santo traz o quebrantamento. É muito simples se achegar a Deus. Se achegue de todo o vosso coração. É na simplicidade que nós encontramos a Deus. Quando nós chegamos aqui à igreja e dizemos, Senhor, eu vim aqui hoje só para te adorar. Eu não vim aqui para buscar tantas coisas, ó Deus. Sabe o que acontece hoje? Nós vivemos uma geração que se encheu do conhecimento. Que tem buscado conhecer. O saber se multiplicar está aqui na Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos tempos o saber iria se multiplicar. E também da igreja. As pessoas querem conhecer. Querem uma palavra nova. Querem que algo novo possa vislumbrar os olhos. Mas veja que é na simplicidade. É no quebrantamento do coração, é na sinceridade do meu coração que eu encontro a Deus. Por isso que a palavra diz que é necessário retornar ao princípio. Quando nós vemos lá em Apocalipse, Deus falando às igrejas, e a igreja de Corinto, Ele diz, olha, vocês são um povo fiel, vocês são um povo que busca a minha vontade, vocês são um povo, sabe, íntegro, mas tem uma coisa contra vós, vocês deixaram o primeiro amor, vocês deixaram a simplicidade, de chegar à minha casa e me encontrar, nas coisas mais simples, e reconhecer que só eu sou Deus, e que eu faço maravilhas nos céus e na terra. É assim que nós encontramos a Deus. Se na nossa vida parece que as coisas não acontecem, é porque eu preciso buscá-lo. E há uma maneira de eu buscar a Deus falando a linguagem de Deus. E a linguagem de Deus chama-se oração. Quando eu falo a língua de Deus, Deus entende. Deus não entende a murmuração. Deus não entende o choro. Você pode até chorar, você pode até murmurar, reclamar, pode contar o seu problema a muitos, até o pastor. Mas a linguagem que Deus entende é a oração. Por que que o pastor, depois de tudo, disse, meu irmão, vamos orar, vamos clamar a Deus, porque Ele mesmo não tem a resposta, Ele te dá a palavra, mas quando eu digo resposta, eu digo solução, transformação, a mudança, só vem dos céus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Amém, meu irmão? Por que que muitas vezes o inimigo quer nos paralisar? Porque ele sabe que é aí que está a chave da nossa vitória. Quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a presença dEle, só há um lugar, meu irmão, só há um lugar que você encontra paz, refrigério, no meio da tribulação. No meio da tribulação, das lutas,
Muitos imaginam assim, eu vou viajar. Outros dizem, não, eu preciso descansar um pouco. Outro diz, eu preciso passear. E outros desejam comprar, gastar. Tudo isso é perca de tempo. Só vai prolongar alguma coisa que já existe e não vai passar. Só há um lugar que você encontra refrigério e solução para os seus problemas. É na presença de Deus. É nesse lugar que Deus vai nos ensinar. Nos ensinar que na comunhão com Ele, Ele nos faz fortes. O que é oração, meu irmão? É comunhão com Deus. Oração significa buscar poder naquele que tem todo o poder. Se nós buscamos a solução neste mundo natural, nós buscamos a solução naquilo que é limitado. Mas quando nós nos encontramos com Deus, nós buscamos poder. Quantos querem poder para a tua vida? Amém, meu irmão? Nós buscamos o poder que só Deus tem para nos dar. Em quê? Em todas as áreas da nossa vida. A capacidade que Ele nos dá de dominar a nossa vida, os nossos sentimentos, que querem desorientar a nossa vida. Por que o homem fica tão desorientado? Porque ele age pelo sentimento. Porque ele age por aquilo que o impulso dele mesmo quer levar. Mas, se formos guiados pela presença de Deus, meu irmão, mesmo na tribulação, você vai encontrar um caminho de paz. Você vai encontrar um caminho de refrigério, de alegria. Muitos vão olhar para você e vão dizer assim, mas por que você está rindo? Por que você está feliz? Porque alguns vão saber que você tem dificuldade, tem algum problema. Mas eles não vão entender, mas você vai entender. Que é a presença de Deus na sua vida. Amém? Esses dias disseram assim para mim, olha, sua cabeça deve estar assim, né? Um monte de pensamento. Eu disse, não está não. Não está esse monte de pensamento não. Porque eu confio em Deus. Você confia em Deus, meu irmão? Confia mesmo? Descansar em Deus é você se comunicar com Ele. Contar a Deus a tua necessidade. Contar a Deus aquilo que você precisa. Você já viu como é um bebê? Eu tenho um ano e meio. Ele não sabe falar. Então ele chora. E aí ele chora. E muitas vezes ele chora e eu não sei. E ele, o que é? Não, eu não sei. Aí eu fico tentando adivinhar, né? Aí ele tenta isso, tenta aquilo. Depois de muita tentativa, aí acha alguma coisa. Aí ele para de chorar. Mas ele não sabe falar. Nós não podemos ser cristãos infantis. Sabe, meu irmão? Quando nós apenas dizemos assim, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, meus filhos, abençoa o meu trabalho, o Senhor faz tudo na minha vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meu irmão, isso o ímpio faz. Aquele que não está em Deus, faz. Ele crê em Deus e diz, Deus, protege a minha vida. Ele vai fazer uma viagem, ele não fala, Senhor, guarda a minha vida. Ele diz isso. Mas nós que cremos e confiamos em Deus, temos que ir além. Diga, eu tenho que ir além. Eu tenho que conhecer o saber de Deus, a vontade de Deus, os oráculos de Deus. Amém, meu irmão? A resposta que eu preciso, só Deus tem. O milagre que eu preciso, só Deus tem. A força que eu preciso para me levantar diante das circunstâncias, só Deus tem, meu irmão. Ele é a fonte. O pastor não é a fonte. Você não é fonte. O teu pai não é a fonte. Pai natural, sua mãe. Seu marido ou sua mulher. O que é que você tem confiado? Em quem você tem buscado a resposta? Busque em Deus. Porque ele diz assim, que quando nós somos achados dele, ele faz. Diga, o Senhor muda a minha sorte. Ele muda. Ele transforma tudo. Quantas pessoas ouviram falar, olha, Jesus está ali, mas não quiseram ir. Não foram. A sua vida continua a mesma. Mas muitos, ao ouvir falar que Jesus Cristo, o Salvador, estava ali
e ele fazia sinais e maravilhas, foram até ele. E ouviam a palavra de Jesus, e se comunicaram com Jesus Cristo, como aquela mulher que disse: olha, Jesus, se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E ela tocou e ficou curada. Ela se comunicou com Jesus pela fé. É nessa amizade que nós temos com Deus que a nossa vida é transformada. Quero que você abra comigo aí a sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 15. Versículo 7. Amém? Ele diz assim, vamos ler juntos? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, e vos será. Amém? Olha. Deus está falando de comunhão, amizade, permanecer, estar junto. Quem permanece está junto, se comunica porque ele diz, as minhas palavras estarão em vós. Então existe comunicação, existe amizade. E nessa amizade que eu tenho para com Deus, ele diz que quando eu permaneço, diga comigo, permanecer, todo dia, ser amigo de Deus, eu vou pedir e vai ser feito. Amém? Nesta amizade, a minha vida é transformada. A minha fé é aumentada. A minha confiança cresce. Porque Deus não muda, meu irmão. Deus é Deus. Somos nós que precisamos mudar. Somos nós que queremos ser dependentes de nós mesmos, deste mundo, buscar a solução naquilo que não tem solução. Murmurar, reclamar, chorar. E quando eu digo chorar, meu irmão, é quando aquele que reclama, lastima. Porque se você chorar aos pés do Senhor, comunicando com Ele, grande vitória você vai ter. Aí sim, meu irmão, porque o teu coração se quebranta. O teu eu diminui. Você se coloca aos pés daquele que é poderoso para transformar a tua vida. Por isso ele diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedir, falar. Se eu não falar, como é que eu recebo? Pois a palavra diz assim, todo o que pede, o que busca e o que bate, a porta se abre. Amém? Então eu tenho que buscar, eu tenho que bater a porta, eu tenho que pedir, me comunicar, falar com Deus, porque Deus é bom. Qual é o pai que o filho lhe pedir um peixe, ele dá uma pedra? Não, Deus é muito melhor. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o pai que está nos céus. É nessa comunicação, na amizade que eu tenho com Deus, através da oração, que as coisas começam a fluir na minha vida. Não ao meu tempo, porque muitos imaginam assim, Senhor, faz, e aí tem que ser agora. Não, Deus quer, diga assim, Deus quer me ensinar. Olha para o teu irmão e diz, Deus quer te ensinar, meu irmão. Deus não quer que você viva assim, eu preciso de um milagre, um milagre. E aí? O que é que você aprendeu? Nada. Você aprendeu a dominar o seu eu? Você aprendeu a descansar na presença de Deus? Deus, diga comigo, Deus quer me ensinar. Ele quer fazer com que cada um de nós cresçamos na fé. Quando você chegou à igreja, quantas maravilhas Deus fez, não é? Para avivar a sua fé, para você crer nele. Mas hoje Ele quer que você cresça. Hoje, eu já não trato Luca como Pedro. E ele mesmo já sabe, ele mesmo busca, mas ele, como bebê, tem que dar na boca. Você não quer que ninguém ponha comida na sua boca, não é verdade? Fica até orgulhoso. Não precisa fazer não, deixa que eu faço. Não é assim? Nós somos independentes. E por que espiritualmente não? O pastor precisa orar para mim, ele precisa orar para mim. Ele vai orar por você, mas você tem que aprender a orar. A buscar,
a solução, a saber que todo que pede recebe, o que busca, encontra, busca. Sabe o que é buscar, meu irmão? Buscar é você ir de encontro, não é ficar esperando, é você ir de encontro ao Senhor. Senhor, eu quero. Havia uma mulher que foi buscar, foi de encontro. Eu quero que você abra lá em Lucas 18, Lucas capítulo 18, a Bíblia conta a história de uma mulher que perseverou, que permaneceu até alcançar. Lucas 18, versículo 1. 18, 1. Diz assim a palavra: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Quem é que disse? Jesus. Orar quando? Sempre. Amém? Em todo o tempo. A Bíblia diz: orai sem cessar. E nunca desanimar. Olha para o teu irmão e diz: nunca desanime, meu irmão. Nunca. Quem está dizendo isso? Jesus, não sou eu. Eu não estou aqui te animando, meu irmão, não desiste, não. Jesus está dizendo assim: olha, não esmoreça. Não diminua a tua oração, sabe por quê? Olha o que ele conta aqui. Havia numa certa cidade, um juiz, não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade, mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Olha, o juiz não quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, que venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que... O que está escrito aí, meu irmão? Depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha, o que significa isso? Que muitos cristãos desistem. Ele começa a orar, começa a pedir: oh, glória a Deus. Ele até sabe, Deus vai fazer na minha vida, mas aí ele não vê nada, ele não enxerga nada. Meu irmão, você anda pela fé. Diga: eu vivo pela fé. Você não vive por aquilo que você vê, nem pelo que você sente. Jesus disse que se você clamar, e se você clamar, e se você clamar, e não parar de clamar, em menos tempo vai acontecer. Porque ele diz aqui: digo-vos que depressa. Sabe quando é que parece que nada vai acontecer e você pensa: eu vou desistir? É a última chance do inimigo. E aí ele tenta te desanimar, paralisar, para que você desista. Porque a tua bênção está muito perto, meu irmão. Quando você imagina assim, você pediu, e aí você diz: glória a Deus, agora vai acontecer. E de repente, meu irmão, parece que a coisa virou de ponta cabeça. Aí você diz: poxa, mas antes de eu orar estava melhor do que agora. E aí você acha que é um sinal ruim. E você está enganado. É aí que o inimigo se levantou, porque ele sabe que a derrota dele é certa, meu irmão. E é aí que você ora mais. Se você orar, e aquilo que você orou piorou, olha para o teu irmão e diz assim: é um bom sinal, meu irmão. Amém? É um bom sinal. Por quê? Porque Jesus me disse: ora em todo o tempo. O dever de orar em todo o tempo. Porque se aquele juiz tão mau disse: olha, eu não temo Deus, não temo ninguém, nem essa mulher, mas para que ela pare de me importunar, eu vou dar o que ela tem. Diz: olha, quanto mais a Deus, que se nós clamarmos a Ele, meu irmão, se nós pedirmos a Ele, Deus gosta de homens e mulheres corajosos, meu irmão.
aqueles que buscam. E ele olha e diz, olha, esse aí quer mesmo. Ó, olha a perseverança dele, olha a busca dele. Como é que Deus faz? Olha para o teu irmão e diz, Deus é fiel, meu irmão. Vou te contar um testemunho do irmãozinho lá em Ribeirão Preto. Esse irmãozinho ia para a igreja, raramente de ônibus, porque ele não tinha dinheiro, ele ia de bicicleta. Ele morava do outro lado da cidade. E ele toca no louvor. E aí a gente se compadece. Muitas vezes os irmãos ajudam, né? E um dia o irmãozinho disse assim para mim, olha, pastor, você tem que fazer alguma coisa. Você precisa ajudar esse irmão. Eu disse, não, glória a Deus. Deus vai trazer uma grande vitória na vida dele. Ah, mas você tem que dar uma mão para Deus. Não é assim que as pessoas falam? Ajuda ele. Deus precisa de uma mãozinha. Disse, não, Deus é fiel. Eu não posso atrapalhar a fé dele. E ele dizia assim, pastor, eu creio. Olha, um dia eu vou casar, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro. Eu disse, glória a Deus, vai mesmo, meu irmão. Mas ele ia de bicicleta para a igreja. Meu irmão, ele mora tão longe. Ribeirão, as coisas são longe. Era do outro lado da cidade. Chegava antes do culto começar. Não faltava de um culto. Cadê o Rodrigo? Está aqui. Cadê? Está aqui. Glória a Deus. Deus é tão fiel. Hoje ele tem uma casa, tem um carro novo. E aí ficou melhor ainda, porque a igreja foi para perto da casa dele. Mas eu te pergunto, como é que ele é hoje? Como é a fé dele hoje, meu irmão? Será que Deus demora em fazer? Ou Deus está nos ensinando? Ou Deus está nos preparando? Você já viu aquele que recebe algo tão grande, mas para ele não tem valor, ele não valoriza, como um filho que recebe uma herança, e aquilo não tem valor, daí um pouco ele perde tudo. Deus quer nos ensinar em tudo, e Ele é fiel para nos entregar tudo o que nós precisamos. Tudo, meu irmão. Deus é fiel, Ele é poderoso. A justiça de Deus se cumpre na nossa vida, muito mais do que a do homem, porque esse juiz diz, não, eu vou fazer justiça à causa dessa mulher. Deus muito mais na nossa vida, meu irmão. Por isso, ore em todo tempo, busque. A resposta que você precisa vem do céu sobre a tua vida, meu irmão. Você quer resposta para a tua vida? Então fica de pé, nós vamos clamar. Nós vamos pedir. Aonde é que você tem buscado sabedoria? Aonde? Você tem buscado em homens? Você tem procurado a resposta de um homem? Como é que você tem buscado resposta para a tua vida, para o teu casamento? Sabedoria. Para criar os seus filhos. Da onde você tem buscado? O pastor está dizendo que você não pode ninguém. Estou dizendo isso não, meu irmão, mas eu estou dizendo que se você buscar em Deus, Ele tem a resposta de tudo o que você precisa. Tudo. Você crê? Eu creio. Então diga, Senhor, eu creio. Clame a Ele, meu irmão, nesta hora.